Meus irmãos, bom dia, mais uma vez estamos aqui para estudarmos um pouco sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa nova que Ele traz para todos nós e comparar tudo isso que Jesus falou com os ensinos espíritas que estão em todos aqueles 5 livros que compõem a doutrina dos espíritos, né? Então, todos nós sabemos que a doutrina espírita ela tem 3 aspectos: o aspecto científico, filosófico e o religioso. O religioso é o quê? É exatamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa nova, aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus sempre quis para nós e que nos foi trazido pelo Mestre Jesus. Bom, então hoje eu trouxe para a gente aqui um estudo sobre Nicodemos e Paulo, 2 figuras importantíssimas na história do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e até hoje para todos nós, né? E para isso eu vou me recorrer lá em João 3:15, e vamos ler aqui uma célebre conversa de Jesus com Nicodemos. Começou assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ou seja, de antemão, não era um qualquer. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não estiver com ele. Então essa foi a conversa inicial. Foi assim que Nicodemos chegou e abordou o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele saiu lá da casa dele, ou do Sinédrio, de algum lugar lá, que ele pertencia ao Sinédrio, né? Ele era um doutor da lei, pertencia ali àquela casta religiosa, e silenciosamente à noite foi procurar Jesus para conversar alguma coisa. A questão que fica, meus irmãos, é essa: o que Nicodemos queria saber de verdade? Será? Segundo, ele não sabia e queria saber, queria conhecer, ou ele queria uma confirmação do que ele sabia? Vamos ver, vamos tentar entender isso aí. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha bem, o Nicodemos, ao abordar o Cristo de Deus, ele não sinalizou que ia perguntar isso aí, o que fazer para ver o reino de Deus. Porém, Jesus Cristo, antes que ele fizesse essa pergunta, já foi logo dizendo para ele. Por que Jesus Cristo fez isso? Porque Jesus Cristo já tinha lido o pensamento dele, com certeza já sabia de antemão que ele iria ter com ele aquela noite, e já foi adiantando as coisas. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No entanto, o Nicodemos começou assim, com aquela conversa assim, manhosa, né? Mestre, sabemos que tu és o Filho de Deus, ou que vem de Deus, porque ninguém pode fazer tudo isso, todas essas maravilhas que tu fazes. Ou seja, ele estava observando Cristo, né? E alguma coisa ele sentia, ele pensava, e esta foi a razão que eu fui lá. Para quê? Vamos lá. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Então aqui Nicodemos já deixou bem claro o que ele queria. Ele queria saber sobre essa questão de nascer de novo. O que é isso? Mas ele sabia que esse nascer de novo não era da maneira como as pessoas estavam pensando. Ele era um doutor da lei, ele não era um qualquer. Ele era um simplório qualquer, ele era um intérprete das leis. Ele sabia muita coisa, aquele homem. Ele era um dos maiores dentre os judeus. E olha a pergunta que ele fez. Que pergunta simplória para um homem da inteligência dele. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, meus irmãos, a pergunta do Nicodemos foi essa. Olha bem, como pode um homem nascer de novo? Ele pode entrar para dentro da barriga da mãe dele, pelo mesmo caminho que ele fez, fazer esse caminho de volta, ele pode se reduzir. Se a gente analisar, Nicodemos já estava
dizendo ali, sem querer dizer, o que acontece quando a gente tem de reencarnar. Olha bem, verdadeiramente, você entra novamente numa barriga de uma mulher que vai ser novamente a tua mãe na terra. Mas ele quis ouvir. Por que será que ele quis ouvir o que ele sabia? Ou será que ele acreditava muito, mas não tinha tanta certeza? Foi muito claro o que eu falou aqui assim, ó. Mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Um homem da lei, um homem estudado, um homem culto, com certeza sabia que esse é um fenômeno impossível. Ninguém pode retornar ao corpo de uma mãe. Vamos imaginar que você tem aí 70 anos de idade. Vamos imaginar que sua mãe o gerou e o teve quando ela tinha 30 anos. Se sua mãe estiver viva hoje, ela vai ter 100 anos. Muito difícil que você entre no corpo dela pelo mesmo caminho que você saiu e voltar lá para dentro para nascer de novo. Aí voltar, sai para fora. Fisicamente isso não existe. Então a questão é saber por que um homem culto como Nicodemo fez uma pergunta dessa. Simplória para ele. E Jesus já disse assim: o que é nascido, em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Continuando, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, com essa resposta aqui, Jesus afirma para Nicodemos o quê? Carne é carne, destinado ao pó. Espírito é espírito, espírito. Essa carne aqui nasce da carne, não é isso? Da união sexual de um homem e uma mulher, que vai gerar na barriga e no ventre daquela que será minha mãe, esse corpo, e isso um dia desaparece, perece e volta para a terra. Mas e eu, Edivaldo Espírito, eu desapareço? Não. Por quê? Porque eu sou nascido do Espírito, eu sou um filho de Deus, foi Deus quem me fez. Esta é a minha semelhança com Ele. Deus não nos criou à sua imagem e semelhança? Pois é esta aqui. Não esta carnal que a terra vai desaparecer, mas o Edivaldo Espírito, o ser inteligente que fala. Essa é a nossa semelhança. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, a carne não gera Espírito. A carne gera apenas um veículo no qual o Espírito de Deus vai habitar. Por isso que tem uma passagem na Bíblia, se não me engano foi de Pedro, o corpo é um tabernáculo do Espírito. É uma casa, é o local onde o Espírito habita. Quem está ali, o Espírito Pedro, o Espírito Edivaldo, o Espírito você, João, que está habitando este corpo, o seu corpo. Não é isso? Muito bem. Então, Jesus, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, meus irmãos, vamos fazer uma pequena pausa aqui, para entender Nicodemos. Já chegamos até aqui, do 3 ao sétimo versículo. Vamos parar aqui e fazer um entendimento. Primeiro, quem era Nicodemos? Um doutor da lei, um homem inteligente, à frente da maioria dos judeus. Ele não era um qualquer. Fez essa pergunta simplória. Mas antes de fazer essa pergunta simplória, ao chegar perto do Cristo, esse lhe adiantou: vou te dizer logo de cara aqui, em verdade, que quem não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Já foi falando com ele. Por que Cristo falou assim de cara? Porque Cristo já sabia o que ele ia perguntar. Agora, por que ele ia perguntar? Eu não sei. Se era porque ele não sabia realmente, eu duvido que ele não sabia. Sequer, pode ser que ele sabia todo esse processo, mas tinha alguma dúvida. Mas o que eu acho mesmo é porque o nosso irmão Nicodemos, ele estava ali preso a um sistema religioso. Aquele sistema religioso que repudiava tudo que o mestre estava fazendo, todos nós sabemos, aqueles 33 anos de vida do Cristo, foi um verdadeiro suplício, foi um verdadeiro calvário no meio daquele povo. Um povo cheio de defeitos, cheio de problemas, e a casta religiosa dominante não queria saber daquela conversa daquele homem, de igualdade, de amar o próximo,
Ninguém queria saber disso. Aquele homem que perdoou uma mulher que deveria ter sido apedrejada por ser presa ou apanhada em adultério. Então aquela gente não queria saber nada disso. E Nicodemos pertencia àquele sistema religioso. Ele também era um protagonista de tudo aquilo. Aí, ele foi lá, a meu ver, e deixo isso subjúdice ao juiz de todos vocês, ele foi lá para ouvir do Cristo algo que ele já sabia. Ou seja, ele queria que o Cristo falasse claramente como é o processo da reencarnação ali que ele conhecia. Mas ele não poderia falar, por quê? Porque o sistema ao qual ele pertencia não dizia, não aceitava isso. Com certeza, não eram todos os judeus que aceitavam reencarnação. Tinha um povo lá, saduceu, que se achava privilegiado junto aos olhos de Deus. Não é isso? E Jesus estava derrubando tudo isso. Era a espada do Cristo derrubando tudo de ruim, tudo que é preconceito, né? Rompendo com tudo aquilo. Por isso que ele falou, eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Com certeza, né? Então, muito bem. Aí, o Nicodemos, querendo que ele falasse para que todo mundo ficasse sabendo, porque ele não queria falar, foi e fez essa pergunta. Mas o Cristo de Deus sabia que não era hora para o mundo saber daquilo. Não era hora, talvez, para boa parte daquele povo saber dessa verdade. Aí Cristo diz assim, ó, não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus Cristo foi assim, ele perguntando e o Cristo dando aquelas respostas que com certeza ele não queria ouvir. Ele queria ouvir algo mais direto, mais incisivo. Não, o homem nasce, cresce, morre, torna a nascer, vive ainda, progredindo sempre. Isso aí ficou reservado para Allan Kardec no ano de 1857. É quando os espíritos superiores que trabalham junto de Deus, na coordenação dos mundos planetários e da nossa Terra, vão dosando o ensinamento para os povos à medida que a mente se expande e a capacidade de entender se expande. Então, o nosso irmão ali não teve a capacidade de romper com o que estava errado. Com certeza, se ele aceitasse aquilo, ele estaria concordando com o Mestre Jesus. Né? Ele saberia de antemão que tudo que o Cristo estava falando era uma verdade que tinha que ser implantada. Mas essa verdade a ser implantada, para ele, com certeza, iria trazer consequências, não é assim? É isso, meus irmãos, você está preso a um sistema, pode ser até um sistema político. Você foi eleito por algum partido X, que tem uma ideologia, essa palavra para muitas pessoas é palavrão, né? Que tem uma ideologia X, mas depois você vê que ela não está certa, mas você não pode falar. Se você quiser falar, você tem que sair dali. Perceberam a importância disso? Se você quiser falar que aquilo não está mais coerente, que aquilo não é mais sensato, você tem que sair de lá. Senão, eles vão te crucificar. E o nosso irmão Nicodemos, a meu ver, isso ele não queria também. Ele sabia que tudo isso devia conhecer reencarnação, devia saber como se processa, mas não tinha coragem de falar. Então queria que alguém falasse. E sabendo que aquele homem que ali estava naquela região, naquela cidade, falando e fazendo todas aquelas coisas, só poderia vir de Deus. E alguém muito poderoso, com a capacidade de conhecimento, para dizer aquilo. E ele com certeza esperava que, ao falar, o povo acreditasse. Mas ele não quis romper. Diferente do Paulo, né?